Olá pessoal, espero que todos estejam na paz do Senhor, homens e mulheres guerreiros de Deus. Quero aqui deixar uma mensagem se encontra no livro de Isaías, capítulo 6, que Isaías tem um encontro com Deus e Deus faz o convite a ele. A quem eu enviarei? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Assim é a nossa vida, irmão. Quando Deus nos manda, nós temos que obedecer. Nós temos que ganhar alma agora, porque depois que o Senhor Jesus Cristo voltar, não há mais tempo. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês que estão assistindo, compartilhando, dando um like, mandando mensagem, divulgando. Muito obrigado mesmo por cada um de vocês. Eu não vou citar o nome de todos, que agora o nome tem muitos nomes. Mas a todos vocês, irmão, que estão assistindo e compartilhando, mandem mensagem. Na medida do possível eu vou respondendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês não sabem o bem que vocês estão fazendo a mim, me ajudando a fazer esse trabalho do nosso canal EQM. Eu estive lá, EQM, eu estive lá. E logo, irmão, vai aparecer pessoas para contar o testemunho deles ou delas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora deixa eu dar continuidade aqui no meu testemunho, na minha história de vida, né? E quando o meu pai faleceu, né, que eu nem imaginava que ele ia falecer dormindo, no meu coração, no meu desejo, é que meu pai sofresse muito, para ver se pagava o tanto de maldade que ele fez. Mas infelizmente, ele falece dormindo e Deus sabe todas as coisas, né? Fico morando lá na casa dele, cuidando dele e do meu irmão deficiente. Mas ele falece, a gente fica em casa, depois vem morar conosco uma irmã minha, Marisa, a qual morreu nos meus braços, eu fazendo inspiração boca a boca nela, e ela vomitava na minha boca, que foi perto depois do horário do café e do almoço, nesse meio tempo. Mas isso é outra história, eu vou explicar lá na frente também. E a gente fica morando junto. E eu continuo trabalhando naquela construtora de servente e pedreiro. E eu, por incrível que pareça, por ser servente, fazia serviço pesado. E eu peguei uma marreta e fui arrancar umas madeiras que estava colado no concreto, no muro de concreto. E eu bati aquela marreta na minha perna, aonde estava o ferimento. Passei alguns dias trabalhando, fiquei encostado, né, para cuidar do ferimento. Passando o tempo, me botaram para fora. Eu não aguentava mais trabalhar e daí eu voltei a catar reciclagem, catar lixo. Para sobreviver, um irmão meu chamado Ramon, que também já faleceu, me ajudou, a gente foi trabalhar junto. E eu fiquei mantendo a minha família catando lixo mais uma vez, né? Mas era o que eu podia fazer naquele tempo. Nesse decorrer de tempo, irmão, eu aceitei Jesus Cristo, como vocês sabem. Fui batizado nas águas. Está aqui eu e o pastor Marcos. O pastor Marcos é o compridão, eu sou o mais novo. Aí fui batizado nas águas. Nesse período a gente foi tendo filhos, né? E eu fazia culto na rua. A gente fazia culto na rua, levava uma caixa de som, às vezes amava um caminhão. Tá aqui, irmão, o caminhão, eu, minha esposa, a gente tá fazendo culto na rua. E eu tive a bênção de Deus de ter 4 filhos. 3 de sangue e um adotado que também é do meu sangue. É do meu coração e de sangue, que é parente meu, né? Mas se tornou filho nosso. Aqui estão os 3. O Wesley, o Edson e o William. Aqui estão os 4. Eu, minha esposa, o Wesley, o Edson, o William e o Wilker. Esses daqui, irmãos, são homens hoje usados por Deus, abençoados por Deus. Deus me deu presente que eu jamais poderia alcançar. Os cultos nos lares, irmão, eram uma maravilha. Mas aconteceu um fato certa vez que eu fui fazer um culto no lar, aonde tem uma senhora doente em cima de uma cama. E essa senhora era aquela senhora que meu pai tinha vendido uma televisão, em vez de fazer o tratamento de saúde da minha mãe,
comprou uma televisão para essa mulher. E quando eu avistei ela dentro de casa, eu disse, mas Deus, até isso o Senhor faz com que aconteça na minha vida. E eu orei naquela mulher, ela aceitou Jesus Cristo, a gente conversou, fizemos as pazes, as filhas delas. Hoje eu não tenho mais notícia deles, até porque hoje eu moro em João Pessoa já faz 20 anos. Não tenho, eu soube, né, que anos depois ela chegou a falecer, mas tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando eu comecei a trabalhar na obra de Deus, eu recebi um convite para vir morar em João Pessoa. E nesse meio termo a gente foi fazer um retiro espiritual, aonde eu fui batizado no Espírito Santo. E o engraçado, irmão, do Espírito Santo é que a gente estava numa cidadezinha próximo de Campina Grande, Lagoa Seca. E eu fui sair para comprar uns pães, né, para a gente lanchar. Eu, minha esposa, eu acho que só tinha 2 filhos nesse tempo. E os irmãos que estavam ali, né? E os pessoal começam a dizer que a gente vai buscar o Espírito Santo. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Aí eu disse, eu vou também. Só que eu fui, irmão, no intuito de achar o Espírito Santo. Buscar, achar. Eu disse, eu vou ajudar vocês a buscar. Só que quando eu entro dentro da sala, eu sou batizado no Espírito Santo. Começo a falar em línguas. E ali os pastores começaram a me lapidar, né? Me convidava para reuniões, em outras igrejas eu ia, a gente pegava uma carroça, essas carroças de geladeira, botava uma caixa de som e ia durante o dia, à noite, não importava onde fosse, para a gente fazer culto nas casas, nas esquinas, na feira. A gente começou a fazer o trabalho de evangelização que hoje dificilmente se tem. Nesse período, eu fui convidado a assumir uma igreja em Juazeirinho. Eu acho que eu tinha 19 anos de idade, mal sabia falar, mas fui. Aonde Deus fez maravilha naquele lugar. Até parece engraçado, mas lá um homem me levou num sítio dele e tinha uns pés de caju. E lá tinha um pé de caju que não dava caju. Eu toquei no pé de caju, irmão, mais nada do que isso. Toquei no pé de caju e disse, um dia eu vou chupar caju desse pé, dessa árvore. Passando um tempo, irmão, não é que o pé de caju deu caju? Aí aquele homem começou a pedir para eu benzer os pés de fruta dele. Fui para algumas casas onde Deus fez milagre, Deus restaurou, Deus curou, Deus libertou. Em vários lugares que ia, Deus operava milagres. Até que eu recebi um convite para ir na casa do pai do prefeito de Juazeirinho. Uma caminhonete, naquele tempo D20, foi me buscar na igreja. Da igreja, modo de falar, né? Era um galpãozinho bem pequenininho. E eu fui para casa do pai do prefeito. Quando eu entro na casa do pai do prefeito de Juazeirinho, se eu não me engano, a casa era azul, bem grande. Aquela voz dizia assim para mim, eu vou levar ele hoje. Ele tem que me aceitar que eu vou levar ele. Quando eu entro, muita gente. O comentário que eu fazia reza, que eu benzia, naquele tempo o pessoal chamava isso. Eu fazia culto na feira de Juazeirinho, que é na terça-feira. Eu, minha esposa e meu filho, pequenininho. E quando eu entro, irmão, eu já sabia o que Deus ia fazer naquele homem. Ia levar ele. Um idoso já, bem cansado de dias. E disse que ele não conseguia falar. Eu conversei com ele, fiz o apelo para ele aceitar o Senhor Jesus Cristo como único Senhor Salvador. Ele aceitou, disse, o senhor tem que falar. E disseram, pastorzinho, ele não fala não. Eu disse, não, mas ele tem que falar. E ele falou, disse que aceitava Jesus Cristo. E eu fui para casa, todo mundo feliz, a família, os pessoal me tocavam. Irmão, eu parecia um padroeiro. Mas eu sabia o que ia acontecer. Quando foi de tardezinha, chegou a notícia que o pai do prefeito tinha morrido. E eu fiquei conhecido em Juazeirinho como o pastorzinho que matou o pai do prefeito. Passei ainda algum tempo lá, voltei para Campina Grande. Eu morava em Campina Grande, né? Mas ia para os cultos 3 ou 4 vezes por semana para Juazeirinho.
E eu deixei a igreja, né? Até porque eu não era preparado para a obra. Eu fui apenas para cumprir um espaço que não tinha quem quisesse ir. Até que foi um pastor para lá, creio eu que ainda está até hoje. E eu voltei para a igreja onde eu era, né? Membro, fazia os trabalhos de evangelização, orava, enfim, o que Deus mandava fazer eu fazia, só não sei louvar, viu, irmão? E aconteceu o seguinte, que eu tinha um irmão, tenho um irmão em Cristo, quando eu digo irmão, é irmão em Cristo, chamado Marco, e ele me chama para vir aqui morar em João Pessoa. Ele não me chamou para morar em João Pessoa não, desculpa. Ele disse, William, irmão William, vamos mais eu para João Pessoa? Tu vai trabalhar de garçom. Eu não sei nem falar. Disse, não, pai, mas tu tem jeito de negociar, tu é conversador, vamos? Falei com a minha esposa. Nesse tempo eu trabalhava na feira, eu vendia frutas e verduras na feira, eu vendia churrasquinho, eu vendia milho cozinhado. Eu tinha que inventar alguma coisa para ganhar dinheiro, para sustentar minha família. E nada supria, era o básico do básico. Luz atrasada, água atrasada, cortava minha energia, cortava minha água. Era difícil, irmão, muito difícil. Eu estou encurtando a história aqui porque eu quero entrar em João Pessoa. E eu vim aqui para João Pessoa 2 dias depois que as Torres Gêmeas caíram. No dia que as Torres Gêmeas caíram, a gente ia para a rodoviária, só que parou tudo. Aí 2 dias depois é que a gente chegou aqui. Eu cheguei aqui em João Pessoa com R$3. Ou foi 3 ou foi R$6. E no mesmo dia eu já arrumei um emprego de garçom. Não sabia de nada, nem abrir uma garrafa eu sabia. Mas é o que tinha. Nesse período eu ganhava uma gorjeta, juntava. Eu cheguei aqui numa sexta-feira, se eu não me engano, foi no sábado. Pedi ao meu patrão, né, para vir para casa, porque eu não sabia se meus filhos estavam comendo bem. Eu tinha ganhado umas gorjetas e ele permitiu. Aí eu vim aqui no domingo de manhã para Campina Grande, ver minha esposa e meus filhos, e voltei no mesmo dia para trabalhar, porque eu tinha dado a minha palavra a ele. E eu deixei o dinheiro e eu fiquei nesse meio termo, assim, eu passava uma semana aqui, aí eu voltava para casa, voltava no mesmo dia para cá, para não deixar meu patrão sozinho. Era eu e outro garçom, e como ele tinha me dado um voto de confiança, muito grosso, muito ignorante, sabe? Mexia com magia, essas coisas de voodoo, mas me deu uma chance de trabalhar. Eu fiquei trabalhando lá durante a noite e guardava dinheiro. Às vezes o dinheiro não dá para pagar passagem, né, para ir para Campina Grande. Eu pensava assim, eu estou com dinheiro cheio, se eu pagar a passagem eu vou chegar em casa sem dinheiro. Se eu gastar a passagem, eu não tenho como fazer feira para eles. Então eu entrava na rodoviária, pedi uma carona ao motorista para me deixar em Campina Grande e explicava a minha situação. Eu estou com dinheiro aqui de passagem, mas eu não tenho dinheiro para deixar para minha esposa e meus 4 filhos se alimentar, minha esposa fazer feira. Alguns deixavam, eu ia de graça, outros não deixava, eu voltava para casa, aqui em João Pessoa, numa vila que eu estava morando. Às vezes algum motorista me deixava na Manzoá, né, aqui em Santa Rita. Eu descia, esperava um carro para dar carona, às vezes me dava carona, às vezes não me dava, eu voltava para casa de novo, de carona voltando. E assim foi um bom tempo da minha vida. Eu vou ficando por aqui, irmão, depois eu vou explicar melhor sobre essa minha aventura aqui, depois vou começar o bom mesmo aqui em João Pessoa, amém? Deus lhe abençoe em nome de Jesus.